A gramática é a espinha dorsal do idioma. Por quê? É a estrutura do idioma. Tudo vai estar ali. As regras gramaticais estão morfologia, sintaxe, conjugação de verbo, sufixo, prefixo, enfim. Toda a estrutura do idioma foi criada com base nessas regras gramaticais, tá? Só que o que acontece é o seguinte, se você não gosta daquele estilo clássico de estudar gramática, preenchendo espaços em branco com a resposta certa, calma, porque tem um outro jeito de aprender. E eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Imagina aquela francesinha, ela tem 5 anos de idade e ela fala um francês perfeito. Com 5 anos de idade, ela fala, ou quase perfeito, né? Mas praticamente sem erro de gramática. A pronúncia dela é perfeita, ela fala sem pensar, ela é fluente com 5 anos de idade. Certo? Então agora vamos fazer um teste. Vamos perguntar para ela o seguinte. Qual que foi o verbo auxiliar que você usou para fazer a frase seguinte? Je suis allé ou j'y allé? Ela não vai ter ideia. Ela não vai ter ideia. Ela vai responder corretamente, ela vai responder certo, só que ela não vai saber o porquê e qual verbo ela usou para falar essa frase, certo? Então, quando que essa menina, essa francesinha que já fala francês, vai começar a estudar gramática? Quando ela tiver lá os seus 6 anos de idade. Então, ela passou pelo menos 4 anos, pequenininha, né, crescendo ali com contato diário, imersa no idioma, antes de começar a estudar gramática. Então, como a gente já mostrou no método de aprendizagem natural, você precisa estar imerso no idioma para aprender, inclusive a gramática. Então faça como ela. Primeiro você vai adquirir o idioma passando muito tempo com o idioma e depois você vai usar a gramática como suporte. Depois que você já aprendeu a falar, depois que você já sabe o que acontece com o idioma, é que aí sim você vai usar a gramática. E não usar a gramática como a sua única forma de estudo. Porque se você não tem uma noção do idioma ainda, estudar gramática vira mais um exercício de lógica do que de aprender o idioma, né? Isso se tornando muito difícil, coloca sua motivação lá para baixo. E a gente já viu que a motivação é a chave para a gente se manter ali nos nossos estudos diários de aprendizagem de idioma, tá? Então você vai absorver o idioma, inclusive a estrutura gramatical, consumindo muito o idioma. É isso que o método de aprendizagem natural diz. Você tem que consumir muito conteúdo, muito material no idioma que você está aprendendo, certo? A gramática e a estrutura são absorvidas pelo input, certo? O que acontece aqui na aula clássica, naquele padrãozinho, né, de eu tenho que seguir uma sequência lógica de aprendizagem, quando não é assim que acontece. A gente tem que aprender desse jeito, espalhado. Um dia a gente aprende alguma coisa, no outro dia a gente aprende outro, só que dentro de um contexto maior, enquanto a gente está escutando muito, enquanto a gente está lendo muito, enquanto a gente está passando o tempo com o idioma. Então você aprende primeiro o idioma e depois a gramática, não ao contrário. E nesse meio tempo vão aparecer dúvidas, lógico, que você vai começar a se questionar como eu melhoro o que eu estou aprendendo. Então a gramática entra nesse momento, quando você vai ter dúvidas e você vai resolver essas dúvidas. É isso, basicamente, o tempo todo que você vai passar com o idioma vai fazer com que você absorva toda a estrutura, inclusive a gramatical, e aí sim você vai para a prática, e você vai para a prática de estudo de gramática, que podem ser feitas com essas técnicas que eu vou compartilhar agora com vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira técnica é o seguinte, se você tem alguma dúvida de gramática, essa daqui é genial, é genial. Pesquise no Google. Pode parecer muito lógico, mas eu vou dar um exemplo claro aqui mostrando um vídeo para vocês. Olha só, se você tem alguma dúvida de conjugação verbal, escreva no Google do jeito que você acha que tem que ser, olhe o número de resultados que tem ali e depois pesquise a outra maneira que você tem na cabeça. E olha a diferença desse número de resultados, é muito maior. O que tiver maior resultado é o que vai estar certo. Isso é super normal acontecer, tá? De ter dúvidas, enfim. Só que você não tem que se preocupar, mesmo que se você falasse do jeito errado, as pessoas iam te entender, tá? Então, mas essa é uma técnica para passar borracha na dúvida que você tiver. Uma outra técnica é aprenda gramática com explicações no idioma que você está aprendendo. Então, se você já tem um nível confortável para escutar e ler ao mesmo tempo, ver um vídeo que tem a explicação da gramática, esse é o melhor dos mundos, tá? Porque você vai escutar, você vai ler ao mesmo tempo e ainda vai
colocar sua gramática num nível maior. É perfeito essa técnica. Ao invés de ficar mergulhado ali no livro fazendo exercícios, vamos escutar o que estão falando, vamos escutar as explicações da gramática no idioma que a gente está aprendendo, tá? Ao contrário, também funciona e não tem problema nenhum você ver explicações no seu próprio idioma, tá? Então, essa mesma explicação sendo feita em português, com certeza pode tirar suas dúvidas. Eu usei muito isso, principalmente com o francês, porque tinha algumas coisas da gramática do uso ali que não entravam na minha cabeça de jeito nenhum, mesmo que eu visse vídeos em francês, quando era hora do vamos ver ali, eu não conseguia entender. Então, vídeos em português me ajudaram. E é lógico, não tem problema nenhum também usar livro de gramática. Se você gosta de gramática, se você gosta de livro, se você gosta de exercícios, vai para os livros, não tem problema nenhum. Lembra que aprender o idioma é consumir material que seja compreensível e que você goste, que seja interessante para você. Então, se gramática é interessante para você, mergulha nisso também, tá certo? Então, compreensível, interessante e com as características certas. Esse é o material ideal. Então, esse é o ponto. No método de aprendizagem natural, a gente fala muito de passar tempo com o idioma, de escutar muito, de ler muito. Às vezes é pensado que a gramática tem que ser deixada de lado, mas não. Na verdade, ela não tem que ser deixada de lado e ela é muito importante para cada vez mais você melhorar o seu idioma, a sua fala, a sua escrita. Só que também ela não pode ocupar a maior parte dos seus estudos. Como a gente falou, primeiro você aprende idioma e depois a gramática. A gramática é um pedaço do idioma todo. Se você fizer isso, se você focar no idioma e usar a gramática como um suporte, os seus resultados com certeza vão aparecer muito mais rápido. Você precisa passar muito tempo com o idioma e se você ficar somente em exercício de gramática, você não vai evoluir. E dessa maneira, passando o tempo com o idioma, você vai se manter sempre motivado e no caminho para aprender e chegar na fluência que você sempre quis. A gramática é muito importante, mas não use a gramática como a única fonte ou a fonte que você vai passar maior tempo em contato com o idioma. Você tem que passar mais tempo com o idioma e depois você volta para a gramática. Tá bom? É isso.